Dizem que o Natal é a época mais mágica do ano, mas para mim, a magia se quebrou com o toque do meu telefone. Naquela noite, eu soube que precisaria ir à guerra e que meu adversário era muito mais perigoso do que eu imaginava. O telefone tocou às 23h47 da véspera de Natal, rompendo o silêncio tranquilo da minha sala de estar, onde eu estava embrulhando o último presente da Olivia. O identificador de chamadas mostrava o nome da minha neta, mas a voz que veio do outro lado estava quase irreconhecível. Um soluço sussurrado, misturado com dentes batendo e puro terror. Vó Marina, por favor. Ele me trancou para fora. Está tão frio, não sinto meus dedos. Eu já estava pegando meu casaco antes que Olivia terminasse a frase. 40 anos como enfermeira de pronto-socorro me treinaram para responder a chamadas de crise com ação imediata. Mas ouvir a voz da minha neta embargada pelo frio e pelo medo desencadeou uma onda de raiva protetora nas minhas veias que eu não sentia desde a noite em que os pais dela morreram, há 15 anos. Olivia, onde você está agora? Você se machucou? Estou na varanda da frente do Dário, só de camisola. Vó, está frio demais e ele não me deixa entrar de novo. Tentei chamar um Uber, mas meu celular está acabando a bateria e não estou com minha carteira. Fique na linha comigo, querida. Estou dirigindo até aí agora mesmo. Continue se movendo para se manter aquecida. Peguei meu kit médico de emergência no armário do corredor, um hábito de décadas de enfermagem que nunca me deixou, mesmo na aposentadoria, e fui para o carro. As estradas estavam traiçoeiras com gelo e a temperatura estava congelante. Mas eu já dirigi em condições piores durante meus anos, respondendo a chamadas de emergência. Vó, acho que deixei ele muito bravo. No jantar, ele estava falando sobre pessoas pobres que se aproveitam da caridade da família e olhando direto para mim quando disse isso. Eu disse a ele que não era justo, porque eu trabalho em tempo integral e pago minhas próprias contas. Aí ele começou a gritar que eu o envergonhava na frente da família dele por agir como se eu fosse igual a eles. Senti minhas mãos apertarem o volante enquanto Olivia continuava a história. Dário Viana vinha minando sistematicamente a autoestima da minha neta durante os últimos 6 meses de casamento. Mas naquela noite ele havia escalado para algo que poderia literalmente matá-la naquele clima. Olivia, o que aconteceu depois que você discordou dele? Ele agarrou meu braço e me arrastou até a porta da frente. Disse para toda a família dele que eu precisava aprender a ter respeito. Aí, ele me empurrou para fora de camisola e trancou a porta. Vó, os pais e os irmãos dele ficaram parados lá, só olhando. Ninguém tentou impedir. A imagem da minha neta, a criança que eu criei a partir dos 8 anos depois de perder os pais. A jovem que eu apoiei na faculdade e celebrei no casamento dela, há 6 meses. Sendo humilhada e colocada em perigo pelo homem que prometeu amá-la e protegê-la, isso me encheu de uma fúria fria que fez a noite de inverno parecer quente em comparação. Querida, consigo ver a casa do Dário agora. Estou entrando na garagem. Através da escuridão, consegui distinguir uma figura encolhida na varanda da frente da imponente casa colonial de tijolos da família Viana. Olivia estava encolhida como uma bola contra a porta da frente. O cabelo escuro úmido, as pernas nuas puxadas para baixo da camisola fina, numa tentativa inútil de preservar o calor corporal. Parei diretamente atrás do carro de luxo do Dário, bloqueando-o na garagem, e peguei meu kit médico e o pesado cobertor de lã que eu guardava no banco de trás para emergências. Olivia! Ela olhou para cima enquanto eu me aproximava, os lábios azuis de frio, o corpo inteiro tremendo incontrolavelmente. Enrolei o cobertor nela e imediatamente comecei a avaliar a condição dela com a eficiência sistemática que me serviu durante 4 décadas de medicina de emergência. Vó Marina, não consigo parar de tremer. Meus pés estão dormentes. Você está entrando em hipotermia, querida. Precisamos te aquecer imediatamente. Ajudei Olivia a se levantar e a apoiei enquanto caminhávamos em direção ao meu carro. Foi então que a porta da frente se abriu e Dário Viana saiu para a varanda, o rosto vermelho de álcool e raiva hipócrita. O que ela está fazendo aqui? Dário exigiu, gesticulando para mim com o tipo de desprezo desdenhoso que sugeria que ele me via como uma intrusão indesejada na sua ação disciplinar.
Estou aqui para buscar minha neta, que você deixou congelando até a morte na véspera de Natal, respondi. Minha voz transmitia a autoridade que desenvolvi ao longo de anos lidando com pacientes difíceis e suas famílias. Ela precisava aprender a ter algum respeito. Talvez da próxima vez ela pense 2 vezes antes de me envergonhar na frente da minha família. Dário estava na porta, vestindo pijama e chinelos, completamente aquecido e confortável, enquanto Olivia estava morrendo de frio a poucos metros de distância. A crueldade casual, a natureza calculada de escolher a véspera de Natal para humilhar alguém que ele sabia não ter mais família a quem recorrer, revelou tudo o que eu precisava saber sobre o caráter de Dário Viana. Dário, você colocou a vida da minha neta em perigo. A temperatura está congelante. Ela poderia ter morrido de frio. Não seja dramática, é só um pouquinho de frio. Olivia cresceu pobre, então ela deveria ser forte o suficiente para aguentar algum desconforto. A maneira casual com que Dário desconsiderou a hipotermia potencialmente fatal como um pouco de frio me disse que aquilo não era apenas um julgamento ruim de bêbado. Isso era abuso deliberado de alguém que calculou exatamente como ferir Olivia da maneira mais devastadora possível. Olhei para Dário Viana, de 27 anos, privilegiado e completamente confiante de que o dinheiro e a posição social da família o tornavam intocável, e percebi que ele não fazia ideia de quem acabara de fazer de inimiga. Dário, você cometeu um erro sério esta noite. O único erro que cometi foi não ter ensinado respeito a Olivia antes. Ela é uma órfã que deveria ser grata por alguém da minha família ter se disposto a casar com ela. Mas, em vez disso, ela age como se merecesse o mesmo tratamento de pessoas que realmente importam. As palavras ficaram suspensas no ar frio como veneno, revelando a profundidade do desprezo de Dário por Olivia, e a suposição dele de que a falta de família a tornava indefesa contra o abuso. O que Dário não sabia era que Marina Silva não era apenas uma velhinha insignificante pegando sua neta. Eu era a enfermeira-chefe do pronto-socorro, que salvou a vida de metade desta cidade por 40 anos. A mulher que fez o parto de 3 dos atuais membros do Conselho Municipal e a pessoa que sabia exatamente onde cada família importante nesta comunidade guardava seus segredos enterrados. Ajudei Olivia a entrar no meu carro e liguei o aquecedor no máximo. Em seguida, voltei para onde Dário estava, na varanda, presunçoso, aparentemente convencido de que havia colocado Olivia e eu nos nossos devidos lugares. Dário, eu quero que você se lembre deste momento muito claramente. Que momento? O momento em que sua neta aprendeu que as ações têm consequências? Olhei diretamente nos olhos de Dário Viana, observando como o álcool o havia deixado solto e excessivamente confiante, como o privilégio o fizera presumir que era intocável e como a crueldade o fizera subestimar a mulher parada na frente dele. Não, Dário. O momento em que você declarou guerra à família errada. Enquanto eu ia embora com Olivia, envolta em cobertores e começando a se aquecer, percebi que Dário Viana acabara de criar o tipo de inimigo de quem o dinheiro e as conexões familiares não poderiam protegê-lo. Alguns homens presumem que machucar órfãos seria livre de consequências. Naquela noite, Dário estava prestes a descobrir exatamente como essa suposição estava errada. Dirigi direto para o pronto-socorro, onde trabalhei por 4 décadas, sabendo que Olivia precisava de avaliação médica imediata para a hipotermia, e que eu precisava documentar tudo o que havia acontecido naquela noite com a precisão que seria válida em tribunal. Dr. João Pereira, que foi residente quando eu era enfermeira-chefe e agora era o chefe do pronto-socorro, deu uma olhada na condição de Olivia e imediatamente iniciou os protocolos de tratamento que eu ajudei a estabelecer anos antes. Marina, o que aconteceu aqui? Violência doméstica. O marido dela a trancou do lado de fora de camisola com o frio congelante. Ela ficou naquela varanda por quase 20 minutos antes que eu pudesse chegar até ela. Caramba! A temperatura central é de 34,4 graus Celsius. Ela está definitivamente hipotérmica, mas a pegamos cedo o suficiente para evitar complicações sérias. Enquanto o Dr. João trabalhava para estabilizar a temperatura corporal de Olivia, usei meu celular para fotografar a formação de queimadura de frio nos dedos dos pés dela,
o tom azulado ao redor dos lábios e a maneira como todo o corpo dela ainda tremia incontrolavelmente, apesar dos cobertores aquecidos. Vó Marina, o que você está fazendo? Evidências, querida. Olívia, o que Dário fez esta noite constitui tentativa de homicídio em algumas jurisdições. Vamos garantir que haja um registro médico completo do que ele fez com você. Mas ele não pretendia realmente me machucar. Ele estava apenas zangado e bêbado. Parei de tirar fotos e olhei para minha neta, esta jovem que eu criei para ser forte e independente, que agora estava dando desculpas para um homem que quase a matou por despeito. Olívia, tentativa de homicídio não precisa que a pessoa queira matar de propósito. Basta criar uma situação que pode causar a morte. Trancar alguém do lado de fora no frio mortal, vestindo apenas uma camisola, atende a esse padrão. Vó, eu não quero causar problemas para a família do Dário. Eles têm uma reputação nesta cidade. E eu também tenho uma reputação nesta cidade, Olívia. A diferença é que a minha é construída em salvar vidas, não em encobrir o comportamento de homens abusivos. Dr. João terminou seu exame e me chamou de lado enquanto Olívia recebia tratamento de aquecimento adicional. Marina, preciso te perguntar algo, como amiga e como profissional de saúde. Este é o primeiro incidente de abuso? Ou tem havido um padrão? Pensei nos últimos 6 meses de casamento de Olívia. A maneira como ela se tornou mais quieta e mais pedindo desculpas. A maneira como ela começou a cancelar jantares de família porque Dário não se sentia confortável com ela passando tempo longe dele. A maneira como a confiança dela foi constantemente corroída pela crítica constante dele sobre o passado e as origens dela. Tem havido um padrão de abuso psicológico, mas esta é a primeira vez que ele escalou para um perigo físico potencialmente letal. Na minha opinião profissional, esta não será a última escalada, a menos que alguém intervenha. Marina, homens dispostos a arriscar a vida da parceira por desrespeito percebido, geralmente não diminuem a escalada por conta própria. Depois que Olívia recebeu alta médica e tínhamos concluído toda a documentação, eu a levei para minha casa em vez de levá-la de volta para Dário. Ela estava exausta, traumatizada e ainda dando desculpas para o homem que quase a matou. Vó, Dário vai ficar preocupado quando perceber que não vou para casa esta noite. Dário deveria estar preocupado, mas não com o seu paradeiro. Ele deveria estar preocupado com as consequências do que ele fez. Aconcheguei Olívia no meu sofá com chá quente e cobertores quentes. Em seguida, me sentei em frente a ela para ter a conversa que eu estava temendo desde o telefonema que destruiu minha tranquila véspera de Natal. Olívia, preciso que você entenda algo sobre o que aconteceu esta noite. Dário não te trancou do lado de fora porque estava bêbado ou zangado. Ele te trancou do lado de fora porque queria demonstrar que tem poder absoluto sobre sua segurança e sobrevivência. Vó, você não conhece o Dário como eu. Ele tem um bom coração, mas fica frustrado quando eu não entendo como a família dele funciona. Olívia, pare. Usei a voz firme que impôs respeito em prontos socorros por 40 anos. Dário Viana colocou deliberadamente sua vida em perigo para punir você por discordar dele em público. Isso não é frustração, isso é abuso calculado. Mas a família dele é tão respeitada nesta comunidade. O pai dele é dono do banco. A mãe dele dirige todas as organizações de caridade. Eles devem ter ficado chocados com o comportamento de Dário esta noite. Olívia, a família de Dário o viu te empurrar para fora em clima mortal e não interveio. Isso me diz tudo o que preciso saber sobre o caráter deles e o respeito pela sua segurança. Fui até a minha cozinha e peguei a pasta que estava montando desde o casamento de Olívia. Recortes de jornais, posts de mídia social e registros públicos que pintavam um retrato de Dário Viana, que o dinheiro e a influência da família mantiveram cuidadosamente escondidos. Olívia, há algo que você precisa saber sobre o histórico do Dário. Abri a pasta e mostrei a ela o relatório policial de 2 anos antes. Acusações de violência doméstica contra Dário, que foram discretamente retiradas depois que o pai dele fez doações substanciais para a família da vítima e para o fundo beneficente da polícia. Dário já fez isso antes. Dário já fez pior antes. A namorada anterior dele apresentou queixa de agressão e lesão corporal. O caso foi arquivado quando ela de repente decidiu não testemunhar,
mas os registros médicos da visita dela ao pronto-socorro são de domínio público. O rosto de Olivia ficou pálido enquanto ela lia a documentação das lesões da ex-namorada de Dário. Costelas quebradas, concussão, hematomas faciais que exigiram cirurgia reconstrutiva. Vó, como você encontrou essas informações? Olivia, eu sou enfermeira nesta comunidade há 40 anos. Conheço todos os médicos, todos os policiais, todos os escrivães do tribunal e todos os assistentes sociais. Quando Dário começou a te isolar da família e dos amigos, comecei a fazer perguntas. Você estava investigando meu marido. Eu estava protegendo minha neta de um homem que eu suspeitava ser perigoso. Esta noite, provou que minhas suspeitas eram justificadas. Olivia ficou sentada em silêncio por vários minutos, processando a evidência de que o homem com quem ela se casou não era o empresário charmoso e bem-sucedido que a família dele havia apresentado. Vó, o que devo fazer com esta informação? Você deve pedir o divórcio antes que Dário escale para o nível de violência que usou contra a vítima anterior dele. Mas eu amo ele. E vó, para onde eu iria? Esta é uma cidade pequena e a família Viana controla grande parte da estrutura social e de negócios aqui. Estendi a mão por cima da mesa de centro e peguei as mãos de Olivia nas minhas. Olhando nos olhos da criança de 8 anos que prometi proteger quando os pais dela morreram, agora vendo a mulher de 23 anos que precisava da mesma proteção contra um tipo diferente de ameaça. Olivia, você irá para onde precisar ir para ficar segura. E você terá todo o meu apoio financeiro, emocional e legal para reconstruir sua vida longe de Dário Viana. E a família do Dário? Eles têm influência e dinheiro. Eles poderiam tornar nossas vidas muito difíceis. Sorri com a preocupação de Olivia, pensando nos telefonemas que faria amanhã para pessoas que me deviam décadas de favores, que respeitavam meu julgamento e que tinham o poder de garantir que Dário Viana enfrentasse as consequências apropriadas pelo que fez esta noite. Querida, a família Viana tem dinheiro e influência social, mas eu tenho algo mais poderoso. Tenho relacionamentos construídos em 40 anos, salvando vidas e servindo esta comunidade. O que isso significa? Significa que Dário Viana escolheu a órfã errada para abusar, porque esta órfã tem uma avó que sabe exatamente onde cada pessoa importante nesta cidade guarda seus segredos enterrados. Algumas famílias pensavam que o dinheiro as tornava intocáveis. Amanhã, Dário Viana descobriria que algumas enfermeiras tinham mais poder real do que todas as contas bancárias do mundo, e algumas avós estavam preparadas para ir à guerra para proteger as crianças que criaram. A manhã de Natal chegou cinzenta e fria, mas eu já estava vestida e fazendo ligações às 7 horas, enquanto Olivia dormia no meu sofá, ainda se recuperando da provação da hipotermia. A primeira ligação que fiz foi para o chefe de polícia Roberto Matos, que foi um dos meus pacientes há 15 anos, quando quase morreu de um ataque cardíaco que eu ajudei a salvá-lo. Marina, Feliz Natal. O que te fez ligar tão cedo? Roberto, preciso registrar um boletim de ocorrência por violência doméstica e discutir acusações de tentativa de homicídio contra Dário Viana. O silêncio do outro lado da linha se estendeu por quase 10 segundos. Dário Viana, da família dos banqueiros. Marina? O que aconteceu? Forneci a Roberto um relato detalhado dos eventos da noite anterior, incluindo a documentação médica de Olivia do pronto-socorro e as fotografias que tirei da condição dela. Roberto, Olivia estava no estágio 1 de hipotermia quando a encontrei. Mais 20 minutos e poderíamos estar falando de falência de órgãos ou morte. Marina, eu conheço a família Viana. Eles são grandes contribuintes para programas policiais e instituições de caridade comunitárias. Você tem certeza sobre essas alegações? Roberto, tenho certeza sobre a evidência médica. Tenho certeza sobre o depoimento de testemunhas e tenho certeza de que Dário Viana tem um histórico de violência contra mulheres que a família dele tem encoberto. Ouvi o tom de Roberto mudar quando ele reconheceu que eu não estava fazendo acusações emocionais, mas apresentando evidências factuais com a precisão que usei em 40 anos de documentação médica. Que tipo de histórico? Relatório policial de 2 anos atrás envolvendo a namorada anterior dele. Acusações de violência doméstica que foram misteriosamente retiradas após doações substanciais para várias organizações comunitárias. Marina,
Vou precisar ver toda a documentação. Você pode trazer tudo para a delegacia esta manhã? Estarei lá às 9 horas. E Roberto, quero que Dário Viana seja preso hoje. Depois de encerrar a ligação com o chefe Matos, liguei para a juíza Patrícia Hernandes, cuja filha eu ajudei a dar à luz durante uma complicação de emergência no parto, 10 anos antes. Patrícia, preciso de uma ordem de restrição de emergência contra Dário Viana para minha neta, Olívia. Marina, é manhã de Natal. Qual é a emergência? Expliquei a situação em detalhes, enfatizando a evidência médica e o histórico de violência de Dário. Patrícia, este homem quase matou minha neta ontem à noite, e ele tem um padrão documentado de abuso escalonado. Olívia precisa de proteção legal imediatamente. Marina, traga-me toda a documentação ao meio-dia. Vou revisar tudo e emitir uma ordem de proteção de emergência, se a evidência apoiar. Minha terceira ligação foi para a doutora Sara Mendes, psiquiatra especializada em casos de violência doméstica e que trabalhou comigo em dezenas de situações de emergência envolvendo pacientes traumatizados. Sara, preciso de uma avaliação psicológica para minha neta, que é vítima de violência doméstica. O agressor escalou para a violência com risco de vida ontem à noite. Marina, claro. Quando você pode trazê-la? Esta tarde. Sara, também preciso de documentação profissional de que o padrão de comportamento de Dário Viana indica alto risco de violência letal. Com base no que você descreveu, essa documentação será muito fácil de fornecer. Às 9 horas, eu estava na delegacia com Olívia, que ainda estava relutante em apresentar queixa contra Dário, mas estava começando a entender a seriedade do que havia acontecido com ela. Vó Marina, e se a família de Dário retaliar contra nós? E se eles usarem a influência deles para criar problemas para você? Olívia, deixe-me preocupar com a influência da família Viana. Agora, quero que você se concentre em dizer ao chefe Matos exatamente o que Dário fez com você. O chefe Matos entrevistou Olívia com o profissionalismo completo que eu esperava, documentando cada detalhe do abuso verbal e físico de Dário, enquanto a tratava com o respeito e a sensibilidade que as vítimas de violência doméstica mereciam. Olívia, com base no seu depoimento e na evidência médica, temos causa provável para prender Dário por agressão doméstica e perigo imprudente. Você está preparada para apresentar queixa? Olívia olhou para mim com medo e incerteza nos olhos. Eu podia vê-la lutando entre a lealdade ao homem com quem se casou e o reconhecimento do perigo que ele representava para a vida dela. Chefe Matos, o que acontece se eu apresentar queixa? Dário será preso e acusado. Ele será detido até a audiência de acusação e você será elegível para uma ordem de proteção que legalmente o proíbe de contatá-la ou se aproximar de você. E o que acontece comigo? Para onde eu vou? O que eu faço para trabalhar? Estendi a mão e peguei a mão de Olívia, reconhecendo que o medo dela de Dário era agravado por preocupações práticas sobre reconstruir a vida dela sem o apoio financeiro da família dele. Olívia, você tem opções que a família de Dário não pode controlar ou eliminar. Você tem pessoas que vão te proteger e te apoiar que o dinheiro não pode influenciar. Vó, estou com medo. Você deveria estar assustada, querida. Mas você deveria ter mais medo do que Dário fará com você da próxima vez do que a família dele pode fazer em retaliação por você se proteger. Depois que Olívia assinou a queixa formal, o chefe Matos nos garantiu que Dário seria preso antes do meio-dia e que as acusações seriam processadas, independentemente de qualquer pressão da família Viana. Marina, quero que você saiba que este caso será tratado com profissionalismo completo. As conexões familiares de Dário Viana não afetarão a forma como tratamos estas alegações sérias. Roberto, agradeço sua integridade e quero que você saiba que, se a família Viana tentar interferir nesta investigação, tenho informação sobre o histórico de Dário que podem interessar ao promotor distrital. Naquela tarde, enquanto Olívia estava fazendo sua avaliação psicológica com a doutora Mendes, recebi um telefonema que me disse que a família de Dário já estava mobilizando sua influência para minimizar as consequências dele. Dona Marina, aqui é a Margarida Viana, mãe de Dário. Eu acho que precisamos discutir este infeliz mal-entendido. Dona Margarida, não há mal-entendido. Seu filho quase matou minha neta ontem à noite. Dona Marina,
Dário estava intoxicado e tomou um julgamento ruim. Mas certamente podemos resolver este assunto em particular sem envolver a polícia e os tribunais. Dona Margarida, seu filho tem um histórico de violência contra mulheres. O incidente de ontem à noite não foi um julgamento ruim. Foi tentativa de homicídio. Dona Marina, eu acho que você está exagerando sobre o que foi essencialmente um desacordo conjugal. A família Viana está preparada para garantir que Olívia receba compensação apropriada por sua angústia. A maneira casual com que Margarida Viana desconsiderou a tentativa de homicídio como um desacordo conjugal que poderia ser resolvido com dinheiro me disse tudo o que eu precisava saber sobre como Dário aprendeu que a violência era uma maneira aceitável de controlar mulheres. Dona Margarida, Dário vai enfrentar acusações criminais pelo que ele fez. Seu dinheiro não vai mudar isso. Dona Marina, acho que você subestima a influência da família Viana nesta comunidade. Somos grandes contribuintes para programas policiais, campanhas judiciais e organizações comunitárias há décadas. Dona Margarida, acho que você subestima a influência de Marina Silva nesta comunidade. Eu tenho salvado vidas aqui por 40 anos e sei exatamente quais líderes comunitários devem a vida dos filhos à minha intervenção médica. O silêncio do lado de Margarida Viana me disse que ela estava começando a perceber que intimidação e suborno não funcionariam com alguém que tinha relacionamentos mais profundos e mais pessoais com as pessoas que controlavam a aplicação da lei e as decisões judiciais. Dona Marina, o que você quer? Quero que Dário seja processado por violência doméstica e tentativa de homicídio. Quero que ele cumpra pena de prisão e quero que sua família entenda que encobrir os crimes dele terá consequências que seu dinheiro não pode consertar. Você está cometendo um erro terrível ao ameaçar a família Viana. Dona Margarida, não estou ameaçando ninguém. Estou prometendo que Dário enfrentará as consequências por quase matar minha neta, independentemente da riqueza ou influência de sua família. Depois de encerrar a ligação, percebi que a batalha pela segurança de Olívia estava prestes a escalar além das acusações criminais para uma guerra em grande escala entre dois tipos de poder muito diferentes. A família Viana tinha dinheiro e influência social, mas eu tinha algo mais valioso: relacionamentos construídos em confiança de vida ou morte com pessoas que controlariam as instituições que determinariam o destino de Dário. Algumas famílias pensavam que sua riqueza as tornava intocáveis. Naquela noite, Dário Viana estaria dormindo em uma cela de prisão, aprendendo que algumas avós tinham mais poder real do que todas as contas bancárias do mundo. Dário foi preso às 14h30 no dia de Natal, enquanto sua família estava realizando sua reunião anual de feriado. O chefe Matos, pessoalmente, lidou com a prisão, garantindo que Dário fosse levado da casa dos pais algemado, à vista de seus convidados prestigiosos. Recebi a ligação de confirmação enquanto estava sentada com Olívia na minha sala de estar, onde ela estava finalmente começando a processar a realidade do que Dário havia feito com ela e o que a tentativa imediata de encobrimento da família dele revelava sobre o caráter deles. Vó Marina, Dário está me mandando mensagens de texto da prisão. Ele diz que é tudo um mal-entendido e que, se eu o amo, devo pedir para você retirar as acusações. Olhei para as mensagens que Olívia me mostrou no celular, observando as táticas de manipulação que Dário estava usando, mesmo da cela da prisão. Apelos à lealdade, promessas de mudar e ameaças sutis sobre o que aconteceria se ela não cooperasse com os esforços de controle de danos da família dele. Olívia, o que seu coração te diz sobre essas mensagens? Meu coração está confuso, mas meu cérebro está começando a entender que Dário vê a prisão como um inconveniente em vez de uma consequência por quase me matar. O que você quer dizer? Ele não está pedindo desculpas por me trancar do lado de fora no frio mortal. Ele está pedindo desculpas por deixar as coisas saírem do controle e prometendo gerenciar melhor a bebida dele. Dário ainda não acha que o que ele fez foi tentativa de homicídio. Senti orgulho de Olívia por reconhecer a diferença entre remorso genuíno e manipulação projetada para evitar responsabilidade. Olívia, o que você quer fazer sobre os pedidos de Dário para você intervir?
Quero bloquear o número dele e me concentrar em curar o que ele fez comigo, em vez de gerenciar os sentimentos dele sobre enfrentar as consequências. Às 16 horas, recebi uma visita inesperada do pai de Dario, William Viana, que chegou à minha porta com a postura confiante de um homem acostumado a resolver problemas por meio de intimidação e alavancagem financeira. Dona Marina, acredito que precisamos discutir esta situação envolvendo Dario e sua neta. Senhor William, Dario quase matou Olivia ontem à noite. Não há nada a discutir, exceto o processo criminal dele. Dona Marina, Dario cometeu um erro enquanto estava intoxicado, mas certamente podemos resolver este assunto sem destruir o futuro dele por causa do que foi essencialmente um julgamento ruim durante um desacordo conjugal. Observei William Viana, de 65 anos, impecavelmente vestido, mesmo no dia de Natal, irradiando a presunção que vinha de décadas de uso de dinheiro para fazer problemas desaparecerem. E percebi que o comportamento abusivo de Dario era um padrão familiar, em vez de uma falha individual. Senhor William, Dario tem um histórico documentado de violência contra mulheres. O incidente de ontem à noite foi tentativa de homicídio, não um julgamento ruim. Dona Marina, eu revisei o registro de Dario e não há condenações por violência. Quaisquer alegações a que você está se referindo foram resolvidas por meio de canais legais apropriados. Você quer dizer que foram encobertas por meio de subornos e intimidação? A expressão de William mudou de diplomática para calculista, aparentemente reconhecendo que charme e razão não eram eficazes com alguém que entendia exatamente como a família dele operava. Dona Marina, a família Viana tem influência significativa nesta comunidade. Apoiamos programas policiais, financiamos campanhas judiciais e contribuímos para todas as principais organizações de caridade neste condado. Senhor William, você está me ameaçando? Estou explicando a realidade, Dona Marina. As alegações da sua neta contra Dario serão muito difíceis de provar, especialmente quando forem contraditas por depoimentos de membros respeitados da comunidade que testemunharam o incidente. Que membros respeitados da comunidade? Os membros da família de Dario, que estavam presentes ontem à noite e que vão testemunhar que Olivia estava se comportando erraticamente devido ao consumo de álcool e que Dario estava simplesmente tentando ajudá-la a tomar um ar fresco para ficar sóbria. Senti raiva fria se instalando no meu peito quando percebi que William Viana estava preparado para cometer perjúrio e subornar o perjúrio para proteger o filho dele das consequências por quase assassinar minha neta. Senhor William, você está sugerindo que sua família vai mentir sob juramento para encobrir a tentativa de homicídio de Dario? Estou sugerindo que pessoas diferentes podem testemunhar os mesmos eventos e chegar a conclusões diferentes sobre o que realmente aconteceu. Senhor William, Olivia tem documentação médica de hipotermia e queimadura de frio, consistente com exposição prolongada ao frio mortal. Isso não é comportamento errático relacionado ao álcool. Isso é prova de abuso com risco de vida. A evidência médica pode ser interpretada de várias maneiras, Dona Marina, especialmente quando o médico assistente tem relacionamentos pessoais que podem afetar seu julgamento profissional. A ameaça era clara. William Viana estava preparado para atacar a credibilidade do Dr. João e minha própria reputação para proteger Dario do processo criminal. Senhor William, o que exatamente você está propondo? Estou propondo que Olivia retire as alegações dela em troca de um acordo generoso que garantiria a segurança financeira dela para a vida toda. Dario concordaria com um divórcio discreto e ambas as partes poderiam seguir em frente sem a publicidade e a despesa do processo criminal. Você está oferecendo comprar o silêncio de Olivia sobre tentativa de homicídio? Estou oferecendo resolver um assunto familiar privado de uma maneira que beneficie todos os envolvidos. Olhei para William Viana e percebi que ele realmente acreditava que dinheiro poderia comprar o direito de quase assassinar alguém sem consequências, que a riqueza fornecia isenção da decência humana básica e da responsabilidade legal. Senhor William, Olivia não está interessada no seu dinheiro. Ela está interessada em justiça pelo que Dario fez com ela. Dona Marina, acho que você está subestimando os desafios que Olivia enfrentará ao prosseguir com este assunto.
A família Viana tem recursos para garantir que este processo se torne muito difícil e caro para todos os envolvidos. Sr. William, acho que você está subestimando os recursos e a determinação de Marina Silva para ver Dário processado por tentativa de homicídio. Que recursos você poderia ter que se igualariam à influência da família Viana? Sorri com a suposição de William Viana de que o dinheiro e as conexões sociais o tornavam mais poderoso do que uma mulher que passou 40 anos conquistando a confiança e a gratidão de cada pessoa importante nesta comunidade por meio de serviço de vida ou morte. Sr. William, tenho relacionamentos com pessoas cujas vidas dos filhos eu salvei, cujas emergências eu lidei, cujas crises eu gerenciei. Você tem pessoas cujas campanhas você financiou e cujas instituições de caridade você apoiou. Vamos ver qual tipo de influência importa mais quando se trata de proteger uma jovem de um criminoso violento. Dona Marina, você está cometendo um erro sério ao ameaçar a família Viana. Sr. William, não estou ameaçando ninguém. Estou prometendo que Dário enfrentará o processo completo por tentativa de homicídio, independentemente da riqueza de sua família ou da vontade de cometer perjúrio para protegê-lo. Você vai se arrepender desta decisão. A única coisa que vou me arrepender é se eu não tivesse feito o suficiente para proteger Olivia da violência do seu filho. Depois que William Viana saiu, Olivia saiu da cozinha, onde estava ouvindo nossa conversa. Vó Marina, eles realmente acham que podem comprar a saída de acusações de tentativa de homicídio? Eles acham que dinheiro resolve todos os problemas porque sempre resolveu os problemas deles antes. O que acontece agora? Agora provamos que alguns problemas não podem ser resolvidos com subornos, ameaças ou perjúrio. Vó, estou com medo do que a família Viana pode fazer para retaliar. Olivia, a família Viana deveria estar com medo do que acontece quando eles declaram guerra a alguém que sabe onde cada pessoa importante nesta cidade guarda seus segredos enterrados. Algumas famílias pensavam que sua riqueza as tornava acima da lei. Amanhã, Dário Viana descobriria que alguns crimes não podiam ser encobertos, algumas vítimas não podiam ser compradas, e algumas avós tinham mais poder real do que todo o dinheiro do mundo. A guerra pela justiça de Olivia estava prestes a começar para valer. Na manhã seguinte, acordei e encontrei minha garagem bloqueada por uma van de notícias da estação de televisão regional. A notícia sobre a prisão de Dário Viana havia vazado, e de repente a história do filho de um banqueiro proeminente acusado de violência doméstica estava se tornando pública de maneiras que sua família não podia controlar. Dona Marina, sou Jennifer Torres, da Channel 7 News. Você pode comentar sobre as acusações contra Dário Viana? Saí na minha varanda, observando que Olivia ainda estava segura lá dentro e que a repórter parecia genuinamente interessada na história, em vez de tentar girá-la a favor de Dário. Dário Viana quase matou minha neta na véspera de Natal, trancando-a do lado de fora no frio mortal, vestindo apenas uma camisola. A evidência médica fala por si. Dona Marina, a família Viana emitiu uma declaração alegando que isso foi um mal-entendido exagerado. Como você responde a isso? Hipotermia e queimadura de frio não são mal-entendidos. São provas médicas de abuso com risco de vida. Você está preocupada com retaliação legal de uma das famílias mais influentes do condado? Olhei diretamente para a câmera, pensando em toda vítima de violência doméstica que tratei ao longo de 40 anos, em toda mulher que teve muito medo de falar contra agressores poderosos, em toda a família que usou riqueza para encobrir crimes. A influência da família Viana não se estende a fatos médicos ou evidências criminais. Dário Viana cometeu tentativa de homicídio e enfrentará as consequências apropriadas, independentemente da riqueza de sua família. Depois que a equipe de notícias saiu, recebi uma ligação do promotor distrital Miguel Santana, cuja esposa eu ajudei a dar à luz durante complicações de emergência que quase custaram a vida da mãe e do bebê. Marina, revisei o relatório policial e a evidência médica. Este é um caso sólido de agressão doméstica agravada com possíveis acusações de tentativa de homicídio. Miguel, a família de Dário já está se mobilizando para encobrir isso. O pai dele me visitou ontem, oferecendo subornos e fazendo ameaças sobre perjúrio. Marina, deixe-me ser claro.
A influência da família Viana não afetará meu processo deste caso. A evidência é esmagadora e a violência doméstica é uma prioridade para este escritório. Miguel, há algo mais que você precisa saber. Dário tem um histórico de violência que sua família encobriu por meio de intimidação e pressão financeira. Que tipo de histórico? Relatório policial de 2 anos atrás, envolvendo acusações de agressão que foram retiradas depois que o pai dele fez doações substanciais para várias organizações. Tenho documentação das lesões da vítima e as circunstâncias suspeitas em torno da retirada do caso. Marina, traga-me tudo o que você tem. Se Dário Viana tem um padrão de violência, essa informação fortalecerá significativamente nosso caso. Naquela tarde, Olívia e eu nos encontramos com o promotor distrital para fornecer depoimento abrangente sobre o abuso de Dário e as tentativas de encobrimento de sua família. Olívia passou a manhã com a doutora Mendes, que forneceu uma avaliação psicológica documentando o trauma e as táticas de intimidação típicas da escalada de violência doméstica. Olívia, preciso que você entenda que processar este caso exigirá coragem, explicou o promotor Santana. A família Viana usará todos os recursos à disposição para desacreditar você e minimizar as ações de Dário. Que tipo de desacreditamento? Eles atacarão seu caráter, suas motivações, seu estado mental e sua credibilidade. Eles alegarão que você está buscando dinheiro ou atenção. Eles tentarão fazer Dário parecer a vítima de um processo vingativo. Olívia olhou para mim com incerteza, claramente intimidada pela perspectiva de enfrentar a riqueza e a influência da família Viana em um julgamento público. Vó Marina, e se eu não conseguir lidar com a pressão? E se eles destruírem minha reputação nesta cidade? Olívia, sua reputação sobreviverá porque é construída sobre a verdade e apoiada por pessoas que se importam com justiça. A reputação de Dário deveria ser destruída porque é construída sobre mentiras e protegida por pessoas que se importam com dinheiro. Senhor Santana, o que acontece se Dário for condenado por agressão doméstica agravada com perigo? Ele está olhando para 2 a 5 anos de prisão, mais aconselhamento obrigatório e ordens de restrição permanentes. E se ele não for condenado? Então, ele permanece livre para escalar sua violência contra você ou outras mulheres, provavelmente com ainda mais confiança, porque ele acreditará que a riqueza de sua família o torna intocável. Depois de sair do escritório do promotor, Olívia e eu paramos no banco, onde o pai de Dário era presidente, ostensivamente para fechar a conta conjunta de Olívia com Dário, mas, na verdade, para enviar uma mensagem de que não éramos intimidadas pela influência financeira da família Viana. William Viana saiu de seu escritório no momento em que entramos no prédio, o rosto vermelho de raiva e constrangimento sobre a cobertura de notícias da manhã. Dona Marina, você cometeu um erro sério ao falar com a imprensa sobre assuntos familiares privados. Senhor William, tentativa de homicídio não é um assunto familiar privado. É um crime que o público tem o direito de conhecer. Você destruiu a reputação do meu filho com acusações infundadas. Não, Sr. William. Dário destruiu sua própria reputação quando quase matou minha neta. Eu simplesmente estou garantindo que a verdade seja conhecida. Enquanto saíamos do banco, percebi que vários clientes e funcionários estavam observando nossa troca com interesse óbvio. A história estava se espalhando pela comunidade mais rápido do que a família Viana poderia controlar, e a narrativa deles de que era um mal-entendido estava sendo contestada pela evidência médica e pelo meu testemunho público. Naquela noite, recebi ligações de apoio de dezenas de pessoas na comunidade, incluindo várias mulheres que confidenciaram que Dário ou outros membros da família Viana as haviam assediado ou intimidado ao longo dos anos, mas tinham muito medo da retaliação para falar. Marina, sou a Carla Mendonça. Conheci Dário há 3 anos em um evento de caridade. Ele me fez avanços inapropriados e, quando eu recusei, ele ameaçou garantir que meu negócio perdesse o contrato com o banco da família dele. Carla, você estaria disposta a testemunhar sobre esse padrão de comportamento abusivo? Se isso ajudar a proteger outras mulheres, sim. Estou cansada de ver os Viana usarem dinheiro para escapar das consequências. À medida que mais pessoas se manifestavam, percebi que a prisão de Dário havia aberto comportas.
Por anos, a família Viana usou riqueza e influência para silenciar vítimas e encobrir má conduta. Mas agora que alguém estava publicamente desafiando seu poder, outros estavam encontrando coragem para contar suas próprias histórias. Na manhã seguinte, o promotor Santana me ligou com notícias que mudaram completamente o caso. Marina, recebemos informações de 5 mulheres adicionais alegando assédio, intimidação ou agressão por Dário Viana. 2 têm documentação médica de lesões que nunca relataram à polícia devido ao medo de retaliação. Miguel, isso estabelece um padrão claro de comportamento predatório. Mais do que isso, Marina. Provas que mostram que ele foi ficando cada vez mais violento até tentar matar vão tornar a condenação muito mais provável. Estou apresentando ao grande júri acusações de tentativa de homicídio, além da agressão doméstica agravada. A audiência de acusação de Dário foi marcada para a semana seguinte. A família Viana contratou uma equipe de advogados de defesa criminal de alto perfil de Campinas, claramente preparada para travar uma guerra legal abrangente. Mas o que eles não esperavam era a onda de apoio comunitário a Olívia e o número de pessoas dispostas a testemunhar contra Dário. No dia da audiência, mais de 30 pessoas compareceram ao tribunal em apoio a Olívia, incluindo vítimas anteriores do comportamento abusivo de Dário, profissionais de saúde que trataram vítimas de violência doméstica e líderes comunitários que estavam cansados de ver a família Viana usar riqueza para evitar responsabilidade. O juiz da audiência de acusação, juiz Fernando Costa, cuja esposa eu ajudei durante uma emergência médica que salvou a vida dela, ouviu o depoimento de Olívia com atenção séria. Senhorita Silva, você pode descrever os eventos da véspera de Natal? Com voz trêmula, mas determinada, Olívia contou a história completa. Como Dário a humilhou no jantar de família, a arrastou para a porta da frente e a empurrou para fora no frio mortal, enquanto sua família a assistia sem intervir. Fiquei na varanda por quase 20 minutos. Não conseguia sentir meus dedos das mãos ou dos pés. Achei que fosse morrer lá, e ninguém na família dele fez nada para me ajudar. O advogado de defesa de Dário, Dr. Alexandre Ribeiro, tentou caracterizar o incidente como um desacordo conjugal exagerado. Senhorita Silva, você não estava intoxicada naquela noite? Não é possível que sua percepção dos eventos tenha sido prejudicada pelo consumo de álcool? Eu tomei uma taça de vinho no jantar. Não estava intoxicada, e a evidência médica de hipotermia e queimadura de frio prova que estive exposta ao frio mortal por tempo suficiente para causar lesão corporal séria. O promotor Santana então apresentou a documentação médica, as fotografias que tirei da condição de Olívia e o depoimento do Dr. João sobre a gravidade da hipotermia dela. Vossa Excelência, a evidência médica é inequívoca. A senhorita Silva estava no estágio 1 de hipotermia quando foi encontrada por sua avó. Mais 15 a 20 minutos de exposição poderiam ter resultado em falência de órgãos ou morte. O advogado de defesa então tentou apresentar depoimentos de membros da família Viana, alegando que Olívia havia saído voluntariamente para tomar ar fresco e que Dário estava simplesmente esperando que ela ficasse sóbria antes de deixá-la entrar novamente. Mas o promotor Santana estava preparado com depoimentos de especialistas em violência doméstica, explicando que o padrão de isolamento, humilhação pública e perigo físico era típico de escalada de abuso que frequentemente terminava em homicídio. Vossa Excelência, este não foi um erro de julgamento. Foi abuso calculado, projetado para demonstrar controle absoluto sobre a vítima, colocando sua vida em perigo como punição por desobediência percebida. Após ouvir toda a evidência, o juiz Costa tomou sua decisão. Senhor Viana, a evidência apresentada hoje demonstra causa provável de que você cometeu agressão doméstica agravada e colocou deliberadamente a vida de sua esposa em perigo. A fiança é fixada em R$500 mil e você está proibido de qualquer contato com a vítima. Uma ordem de restrição de emergência está em vigor imediatamente. A família Viana pagou a fiança dentro de 1 hora, mas a mensagem havia sido enviada. Dário não estava acima da lei, independentemente da riqueza de sua família.
e a comunidade estava observando como o sistema de justiça trataria um membro de uma das famílias mais poderosas do condado. Nas semanas seguintes, a imprensa regional cobriu extensivamente o caso, com manchetes destacando como uma enfermeira aposentada estava desafiando uma das famílias bancárias mais ricas da região para proteger sua neta. A história ressoou com pessoas que estavam cansadas de ver riqueza e privilégio protegerem criminosos das consequências. Recebi ligações de organizações de defesa de vítimas de violência doméstica, pedindo para compartilhar a história de Olivia como exemplo de por que as vítimas precisam de apoio para enfrentar agressores poderosos. Concordei, esperando que nossa luta encorajasse outras vítimas a procurar ajuda. Marina, você tem ideia de quantas mulheres viram sua história nas notícias e finalmente encontraram coragem para sair de situações abusivas? Perguntou Sara Mendes, a psiquiatra. Minha prática recebeu dezenas de ligações de vítimas pedindo ajuda desde que sua história se tornou pública. Sara, se uma coisa boa pode vir da aprovação de Olivia, espero que seja mostrar às vítimas que elas não estão sozinhas e que agressores podem ser responsabilizados, não importa quão poderosos sejam. Enquanto isso, a família Viana estava escalando seus esforços para desacreditar Olivia e eu. Eles contrataram investigadores particulares para cavar em nosso passado, procurando qualquer coisa que pudessem usar para atacar nossa credibilidade. Eles fizeram doações substanciais para organizações comunitárias, aparentemente tentando comprar apoio público. William Viana até tentou fazer com que o conselho do hospital investigasse minha conduta profissional durante meus anos como enfermeira, alegando que eu havia violado a privacidade do paciente ao discutir casos médicos publicamente. A investigação foi rapidamente encerrada quando o conselho determinou que eu não havia violado nenhum protocolo e que meu depoimento sobre o tratamento médico de Olivia era apropriado e legal. Marina, a família Viana está se tornando desesperada, observou o promotor Santana. Isso me diz que eles sabem que o caso contra Dário é forte e que suas táticas usuais de intimidação e suborno não estão funcionando. Miguel, o que acontece se eles conseguirem pressionar testemunhas a recuar ou manipular o júri? Temos evidência física sólida de hipotermia e queimadura de frio. Temos documentação médica abrangente. Temos o padrão estabelecido de comportamento abusivo de múltiplas vítimas. Mesmo se algumas testemunhas recuarem, o caso é forte o suficiente para prosseguir. O julgamento foi marcado para 3 meses depois. Durante esse período, Olivia passou por aconselhamento intensivo com a doutora Mendes, processando o trauma do abuso e se preparando para testemunhar. Ela também iniciou o processo de divórcio, algo que a família Viana tentou contestar, alegando que ela deveria ser forçada a permanecer casada durante o julgamento criminal. Vó Marina, o advogado do Dário está argumentando que eu não posso pedir o divórcio porque isso prejudicaria a defesa dele no julgamento criminal. Isso pode ser verdade? Olivia, você tem o direito absoluto de terminar um casamento com alguém que tentou matá-la. O advogado de Dário está apenas tentando mantê-la amarrada à família dele para que seja mais fácil intimidá-la ou pressioná-la a retirar as acusações. O juiz do Tribunal de Família concordou, concedendo a Olivia um divórcio de emergência devido a circunstâncias extremas de abuso e perigo para sua segurança. A família Viana apelou, mas a apelação foi negada. Conforme a data do julgamento se aproximava, eu estava cada vez mais consciente de que a família Viana estava preparando algo. Eles eram muito tranquilos, muito confiantes, como se tivessem um as na manga que mudariam o resultado. Minha suspeita foi confirmada quando o promotor Santana me ligou 1 semana antes do julgamento. Marina, preciso avisá-la sobre algo. A defesa de Dário está planejando chamar testemunhas de caráter que vão alegar que Olivia tem histórico de comportamento errático e de buscar atenção. Eles estão tentando pintá-la como uma aproveitadora que inventou as alegações de abuso para extorquir dinheiro da família Viana. Miguel, isso é ridículo. Olivia tem documentação médica sólida de hipotermia. Eu sei, Marina, mas a estratégia de defesa deles é semear dúvidas suficientes no júri para criar possibilidade de absolvição. Eles vão argumentar que Olivia saiu voluntariamente, que exagerou seus ferimentos e que você, como enfermeira com experiência médica,
Orquestrou todo o cenário para extorquir um acordo financeiro. Senti raiva fervendo nas minhas veias com a audácia da família Viana de não apenas negar o abuso, mas também de inverter o roteiro para fazer Olívia e eu parecermos as criminosas. Miguel, eles realmente acham que podem convencer um júri de que uma avó de 65 anos orquestrou um esquema de extorsão elaborado envolvendo documentação médica falsa e múltiplas testemunhas? Marina, eles têm recursos ilimitados e advogados muito caros. Sua estratégia é jogar lama suficiente para que alguma coisa grude. Mas estamos preparados. Temos testemunhas especializadas, evidência física sólida e um padrão de comportamento abusivo que é muito consistente para ser fabricado. O julgamento começou numa segunda-feira chuvosa de março. A sala do tribunal estava lotada de repórteres, apoiadores de Olívia e curiosos querendo ver como o filho de uma das famílias mais poderosas da região seria julgado por tentativa de homicídio. Dário entrou no tribunal vestindo um terno caro, exibindo o tipo de confiança arrogante de alguém que nunca havia enfrentado consequências reais por suas ações. Sua família sentou-se atrás dele numa exibição unida de apoio, enquanto Olívia e eu sentamos no lado oposto da sala com o promotor Santana. A seleção do júri levou 2 dias. A defesa de Dário usou cada desafio peremptório para remover jurados que pareciam solidários a vítimas de violência doméstica ou que tinham expressado ceticismo sobre privilégio de riqueza. O promotor Santana, por sua vez, removeu jurados que pareciam excessivamente impressionados pela proeminência da família Viana ou que minimizavam a violência doméstica como assuntos familiares privados. Quando o júri finalmente foi selecionado, consistia de 8 mulheres e 4 homens, variando em idade de 25 a 70 anos, com diversos backgrounds de classe média trabalhadora a profissionais de classe média. O promotor Santana abriu com uma declaração poderosa. Senhoras e senhores do júri, este caso é sobre poder, controle e a decisão calculada de colocar uma vida humana em perigo como punição por desobediência percebida. Na véspera de Natal, Dário Viana trancou sua esposa, Olívia Silva, do lado de fora de sua casa no frio mortal, vestindo apenas uma camisola. A temperatura estava abaixo de 0. A evidência médica mostrará que Olívia desenvolveu hipotermia de estágio 1 e queimadura de frio devido à exposição prolongada. Mais 15 minutos poderiam ter resultado em falência de órgãos ou morte. A defesa vai tentar caracterizar isso como um desacordo conjugal ou um erro de julgamento. Mas a evidência mostrará que este foi um ato deliberado de violência, com risco de vida de um homem com um padrão documentado de abuso contra mulheres. Quando vocês ouvirem toda a evidência, estarão convencidos, além de dúvida razoável, de que Dário Viana é culpado de tentativa de homicídio e agressão doméstica agravada. O advogado de defesa, Dr. Ribeiro, respondeu com uma narrativa muito diferente. Senhoras e senhores do júri, Dário Viana não é um criminoso violento. Ele é um empresário respeitado de uma família dedicada ao serviço comunitário e à filantropia. Na véspera de Natal, Dário e Olívia tiveram um desacordo durante o jantar de família. Olívia, que havia consumido álcool, ficou perturbada e saiu para tomar ar fresco. Dário, acreditando que ela precisava de tempo para se acalmar, esperou antes de convidá-la de volta. O que a promotoria está caracterizando como tentativa de homicídio foi, na verdade, um mal-entendido trágico exagerado por Marina Silva, uma mulher com experiência médica suficiente para saber como fazer ferimentos menores parecerem com risco de vida. A evidência mostrará que Olívia e Marina Silva orquestraram este cenário na esperança de extorquir um acordo financeiro substancial da família Viana. Quando vocês ouvirem toda a evidência, estarão convencidos de que Dário Viana é inocente destas acusações. Enquanto ouvia o advogado de defesa essencialmente me acusar de fraude e extorsão, tive que me controlar para não reagir visivelmente. Olívia estava tremendo ao meu lado, claramente perturbada pela tentativa de fazer parecer que havíamos fabricado tudo. O promotor Santana chamou sua primeira testemunha, Olívia. Com voz trêmula, mas firme, Olívia contou a história completa. Como Dário a isolou da família e dos amigos ao longo de 6 meses.
Como ele constantemente criticava suas origens e a fazia sentir-se indigna. Como ele explodiu no jantar de Natal quando ela ousou discordar dele na frente da família. Ele agarrou meu braço com tanta força que deixou marcas. Ele me arrastou até a porta da frente e me empurrou para fora. Eu estava só de camisola. Estava muito frio. Implorei para ele me deixar entrar, mas ele trancou a porta e fechou as cortinas para não ter que me ver. Quanto tempo você ficou lá fora? Quase 20 minutos. Parei de sentir meus dedos depois de cerca de 10 minutos. Meus lábios ficaram dormentes. Não conseguia parar de tremer. Pensei que fosse morrer lá, e ninguém viria me ajudar. Durante o interrogatório cruzado, Dr. Ribeiro tentou caracterizar Olívia como uma dramática que exagerou seus ferimentos. Senhorita Silva, você não bebeu 3 taças de vinho no jantar? Não. Bebi uma taça durante toda a refeição. Mas você tem certeza? Não é possível que sua memória esteja prejudicada? Tenho certeza absoluta. Estava completamente sóbria quando Dário me empurrou para fora. Senhorita Silva, você não estava com dificuldades financeiras antes de se casar com Dário Viana? Eu trabalhava em tempo integral e pagava minhas próprias contas. Não estava com dificuldades financeiras. Mas você não vinha de origens modestas? Não seria financeiramente vantajoso para você permanecer casada com um membro de uma família rica? Eu amava Dário. Não me casei com ele pelo dinheiro da família. E certamente não inventei ser trancada do lado de fora no frio mortal por ganho financeiro. A próxima testemunha foi o Dr. João Pereira, que detalhou minhas descobertas médicas quando examinei Olívia no pronto-socorro. A temperatura central da paciente era de 34,4 graus Celsius. Isso indica hipotermia de estágio 1. Ela apresentava cianose perioral, queimadura de frio nos dedos das mãos e dos pés, e tremores incontroláveis. Estas são apresentações clássicas de exposição ao frio prolongada em clima mortal. Doutor Pereira, na sua opinião médica profissional, quanto tempo a senhorita Silva esteve exposta ao frio? Com base na gravidade dos sintomas, eu estimaria pelo menos 15 a 20 minutos de exposição direta, possivelmente mais. E qual teria sido o resultado se ela tivesse permanecido exposta por mais 15 ou 20 minutos? Hipotermia de estágio 2, potencialmente progredindo para estágio 3. Isso poderia resultar em arritmias cardíacas, falência de órgãos e morte. Durante o interrogatório cruzado, Dr. Ribeiro tentou sugerir que os sintomas de Olívia poderiam ter sido exagerados ou mal diagnosticados. Dr. Pereira, não é verdade que hipotermia leve pode ocorrer mesmo com exposição breve ao frio? Sim, mas a apresentação da senhorita Silva era consistente com exposição prolongada, não breve. Mas você estava ciente de que a avó da paciente é uma enfermeira experiente que teria conhecimento médico suficiente para criar a aparência de hipotermia mais grave? O Dr. João olhou para o advogado de defesa com a expressão de um profissional médico insultado pela sugestão de que ele seria enganado por sintomas fabricados. Senhor, sou médico de emergência há 25 anos. Sei distinguir entre sintomas genuínos de hipotermia e apresentações fabricadas. As descobertas clínicas da senhorita Silva eram inequivocamente genuínas e consistentes com exposição ao frio com risco de vida. Eu fui a próxima testemunha. O promotor Santana me guiou através de encontrar Olívia na varanda, avaliar sua condição e levá-la ao pronto-socorro. Dona Marina, em sua opinião profissional como enfermeira de pronto-socorro com 40 anos de experiência, quão grave era a condição de Olívia quando você a encontrou? Ela estava em risco de vida imediato. Seus lábios estavam azuis. Ela estava tremendo incontrolavelmente. Não conseguia sentir as extremidades. Se eu tivesse chegado 15 minutos mais tarde, poderíamos estar falando de lesão permanente ou morte. Durante o interrogatório cruzado, Dr. Ribeiro atacou minha credibilidade diretamente. Dona Marina, a senhora não tem motivo financeiro para exagerar a gravidade da condição de sua neta? Um acordo substancial da família Viana beneficiaria tanto Olívia quanto a senhora? Não tenho interesse financeiro neste caso. Meu único motivo é proteger minha neta de um homem que tentou matá-la. Mas, senhora, não é verdade que a senhora tem antagonismo de longa data com famílias ricas e privilegiadas? Que a senhora ressentiu o casamento de Olívia com Dário Viana desde o começo? Isso é absolutamente falso.
Eu apoiei o casamento de Olívia até perceber que Dário era abusivo e perigoso. Dona Marina, com sua experiência médica, a senhora não teria o conhecimento necessário para encenar uma cena que parecesse tentativa de homicídio, quando na verdade era apenas um desacordo conjugal? Olhei diretamente para o advogado de defesa, então para o júri, permitindo que a absurdidade da pergunta ficasse suspensa no ar por um momento antes de responder. Senhor, eu passei 40 anos salvando vidas, não encenando emergências médicas. A ideia de que eu fabricaria a evidência de tentativa de homicídio é ofensiva à minha integridade profissional e pessoal. O promotor Santana então chamou várias outras vítimas do comportamento abusivo de Dário. Cada uma testemunhou sobre assédio, intimidação ou agressão física que haviam experimentado, mas foram muito intimidadas pela riqueza e influência da família Viana para relatar na época. Carla Mendonça testemunhou sobre como Dário a assediou sexualmente em um evento de caridade e ameaçou seu negócio quando ela recusou os avanços dele. Outra mulher, Ana Paula Santos, testemunhou sobre como Dário a agrediu fisicamente após um encontro 3 anos atrás, deixando-a com costelas quebradas e uma concussão. Por que você não relatou a agressão na época? Perguntou o promotor Santana. Porque a família Viana me ofereceu R$50 mil para ficar quieta e ameaçou destruir minha carreira se eu fosse à polícia. Eu tinha 22 anos, estava com medo e precisava do dinheiro para pagar contas médicas. Mas carreguei a culpa de permitir que Dário escapasse desde então. A evidência de múltiplas vítimas estabeleceu um padrão claro. Dário Viana era um predador violento que usava a riqueza e a influência de sua família para escapar das consequências. A defesa, então, apresentou seu caso. Eles chamaram membros da família Viana que testemunharam que Olívia saiu voluntariamente para tomar ar fresco e que Dário estava simplesmente esperando que ela ficasse sóbria. Margarida Viana, mãe de Dário, testemunhou que Olívia estava se comportando de forma errática e que Dário estava tentando ajudá-la. Durante o interrogatório cruzado, o promotor Santana destruiu sistematicamente a credibilidade dela. Dona Margarida, se Olívia saiu voluntariamente, por que ela estava implorando para ser deixada entrar? Por que a porta estava trancada? Eu não sei. Talvez ela tenha mudado de ideia sobre querer ar fresco. E por que ninguém na sua família interveio quando viram uma jovem em angústia óbvia do lado de fora no frio mortal? Nós pensamos que Dário estava lidando com a situação. Lidando com a situação, deixando-a congelar até a morte? A defesa também chamou um médico pago que testemunhou que os sintomas de Olívia poderiam ter resultado de exposição mais breve e que o diagnóstico de hipotermia de estágio 1 era possivelmente exagerado. Mas durante o interrogatório cruzado, o promotor Santana expôs que este médico havia sido pago R$50 mil pela família Viana para seu testemunho e que ele não havia realmente examinado Olívia ou revisado seus registros médicos completos. Após 2 semanas de testemunho, ambos os lados fizeram suas declarações finais. O promotor Santana argumentou apaixonadamente: Senhoras e senhores do júri, a evidência é esmagadora. Dário Viana deliberadamente colocou a vida de sua esposa em perigo como punição por desobediência percebida. Ele tem um padrão de violência contra mulheres. Ele usou a riqueza de sua família para silenciar vítimas anteriores. Mas desta vez, ele escolheu a vítima errada, porque Olívia Silva tem uma avó que se recusou a deixar esse crime ser encoberto. A defesa quer que vocês acreditem que isto foi um mal-entendido, que Olívia saiu voluntariamente, que as evidências médicas foram fabricadas. Mas os fatos não mentem. A temperatura de 34,4 graus Celsius não mente. A queimadura de frio não mente. As múltiplas vítimas que testemunharam sobre o padrão de violência de Dário não mentem. É hora de dizer a Dário Viana e famílias como a dele que riqueza não compra isenção de responsabilidade por tentativa de homicídio. Peço que retornem um veredito de culpado por todas as acusações. Doutor. Ribeiro fez sua declaração final apelando à dúvida razoável. Senhoras e senhores do júri, a promotoria apresentou um caso baseado em emoção, não em fatos.
Eles querem que vocês acreditem que Dário Viana, um empresário respeitado sem condenações criminais anteriores, de repente decidiu cometer tentativa de homicídio contra sua esposa na frente de sua família inteira. A explicação mais razoável é que isto foi um desacordo conjugal infeliz que foi dramaticamente exagerado por Marina Silva, uma mulher com a experiência médica para fazer ferimentos menores parecerem fatais. Não há evidência conclusiva de que Dário pretendia prejudicar Olívia. Portanto, vocês devem encontrar dúvida razoável e retornar um veredito de não culpado. O júri deliberou por 3 dias. A cada hora que passava, minha ansiedade aumentava. E se a riqueza e influência da família Viana tivessem comprado suficiente dúvida? E se Dário escapasse, como tantos homens abusivos fazem? Olívia estava igualmente ansiosa. Vó Marina, o que acontece se ele for absolvido? Terei que passar o resto da minha vida com medo de que ele volte atrás de mim? Olívia, independentemente do veredito, você tem uma ordem de restrição. E você tem meu compromisso de que nunca deixarei Dário machucá-la novamente. No 3º dia, o júri enviou uma nota de que haviam chegado a um veredito. A sala do tribunal encheu-se rapidamente de repórteres, apoiadores e curiosos. O capataz do júri, uma mulher de 50 e poucos anos que trabalhava como professora, levantou-se quando o juiz pediu o veredito. Nas acusações de agressão doméstica agravada, como vocês acham o réu? Culpado. Nas acusações de perigo imprudente, como vocês acham o réu? Culpado. Nas acusações de tentativa de homicídio, como vocês acham o réu? Houve uma pausa que pareceu durar uma eternidade. Culpado. A sala do tribunal explodiu em reação. Olívia desabou em soluços de alívio ao meu lado. A família Viana sentou-se em choque silencioso, aparentemente incapaz de processar que seu dinheiro e influência não haviam comprado a absolvição de Dário. Dário ele mesmo ficou pálido, a arrogância confiante finalmente desaparecendo enquanto a realidade da condenação afundava. O juiz Costa bateu o martelo para restaurar a ordem. Senhor Viana, você foi considerado culpado de todos os crimes. A sentença está marcada para 30 dias a partir de hoje. Até lá, você permanecerá detido sem fiança devido ao risco de fuga e ao perigo contínuo que representa para a vítima. Enquanto oficiais de justiça levavam Dário algemado, ele olhou para Olívia e eu com ódio puro em seus olhos. Mas pela primeira vez, esse ódio era impotente. Ele não poderia mais nos machucar. Do lado de fora do tribunal, fui cercada por repórteres querendo declarações. Dona Marina, como você se sente sobre o veredito? Sinto-me aliviada de que justiça foi feita. Espero que este caso envie uma mensagem de que violência doméstica é um crime sério que será processado, independentemente da riqueza ou posição social do agressor. Você tem alguma mensagem para outras vítimas de violência doméstica? Olhei diretamente para a câmera, pensando em todas as mulheres que estavam assistindo e que poderiam estar em situações semelhantes. Se você está em uma situação abusiva, procure ajuda. Você não está sozinha. Há pessoas que vão acreditar em você, apoiá-la e lutar por justiça. Agressores dependem do silêncio e do medo das vítimas. Não dê a eles esse poder. 30 dias depois, voltamos ao tribunal para a sentença de Dário. O promotor Santana pediu a sentença máxima de 5 anos de prisão, enfatizando o padrão de violência de Dário e a falta de remorso. Vossa Excelência, mesmo após a condenação, Dário Viana não demonstrou remorso genuíno por seus crimes. Sua família continua a caracterizar a vítima como oportunista e a caracterizar a tentativa de homicídio como um mal-entendido. Este réu representa um perigo contínuo para mulheres e precisa ser separado da sociedade pelo período máximo permitido por lei. O advogado de defesa pediu clemência, argumentando que Dário era um contribuinte valioso para a comunidade cuja carreira e futuro seriam destruídos por uma sentença de prisão. O juiz Costa, então, se voltou para Olívia. Senhorita Silva, você gostaria de fazer uma declaração de impacto da vítima antes de eu proferir a sentença? Olívia levantou-se, suas mãos tremendo ligeiramente, mas sua voz firme. Vossa Excelência, Dário Viana quase me matou porque eu ousei discordar dele em público. Ele acreditava que o dinheiro e a posição de sua família lhe davam o direito de me punir, colocando minha vida em perigo. Mesmo agora,
Sua família continua a negar a gravidade do que ele fez. Eu carrego trauma físico e emocional do que Dario me fez. Tenho pesadelos sobre estar presa no frio, incapaz de entrar. Tenho medo de ambientes frios, luto com ansiedade e depressão, mas me recuso a deixar Dario me destruir. Peço a Vossa Excelência que imponha uma sentença que reflita a gravidade dos crimes de Dario e que envie uma mensagem de que violência doméstica é inaceitável, não importa quem você seja ou quanto dinheiro você tenha. O juiz Costa então pronunciou a sentença. Senhor Viana, você foi condenado por tentativa de homicídio, agressão doméstica agravada e perigo imprudente. Estes são crimes extremamente sérios que quase resultaram na morte de sua esposa. A evidência mostrou um padrão de violência e abuso de poder. Você usou a riqueza e influência de sua família para silenciar vítimas anteriores. Você demonstrou falta de remorso por suas ações. Você representa um perigo contínuo para mulheres. Portanto, sentencio você a 5 anos de prisão em cada acusação, a serem cumpridas consecutivamente, totalizando 15 anos. Além disso, você completará aconselhamento obrigatório sobre violência doméstica, terá uma ordem de restrição permanente proibindo o contato com a vítima e será registrado como agressor violento após a libertação. A sala do tribunal ficou em silêncio absoluto. 15 anos. A sentença máxima possível. A família Viana sentou-se atordoada, claramente não esperando que um de seus próprios enfrentasse consequências reais tão severas. Enquanto oficiais de justiça levavam Dario para começar sua sentença, senti uma onda de alívio e justiça validada. A guerra havia terminado. E tínhamos vencido. Nos meses seguintes, a vida de Olivia lentamente começou a se reconstruir. Ela continuou o aconselhamento com a doutora Mendes, processando o trauma e recuperando a confiança que Dario havia sistematicamente destruído. Ela se matriculou de volta na faculdade para terminar seu diploma em educação, um sonho que Dario havia desencorajado porque ele queria que ela permanecesse financeiramente dependente. Vó Marina, às vezes ainda não consigo acreditar que acabou. Que Dario realmente enfrentou consequências. Querida, justiça nem sempre prevalece tão claramente. Mas quando pessoas corajosas se recusam a serem silenciadas e quando comunidades se unem para apoiar vítimas, às vezes podemos responsabilizar até os agressores mais poderosos. A família Viana tentou apelar da condenação, mas a apelação foi negada. Eles então tentaram processar Olivia e eu por difamação, alegando que havíamos prejudicado sua reputação com acusações falsas. O processo foi imediatamente rejeitado, já que você não pode ser processado por difamação por relatar crimes pelos quais alguém foi condenado. Gradualmente, a influência da família Viana na comunidade começou a diminuir. Muitas pessoas estavam enojadas com seus esforços para encobrir os crimes de Dario e atacar a vítima. Várias organizações comunitárias devolveram doações da família Viana, não querendo ser associadas a encobrimentos de violência doméstica. William Viana acabou renunciando como presidente do banco sob pressão do Conselho de Administração, que estava preocupado que a associação com a tentativa de encobrimento da família prejudicasse a reputação da instituição. Vó, parece que toda a estrutura de poder da família Viana está desmoronando, observou Olivia um dia enquanto líamos um artigo de jornal sobre a renúncia de William. É o que acontece quando o poder é construído sobre intimidação e encobrimentos em vez de integridade genuína. Eventualmente, a verdade vem à tona e a estrutura inteira colapsa. Para mim, a experiência de lutar pela justiça de Olivia me ensinou algo importante sobre poder real. Por décadas, eu havia subestimado a influência que construí através de 40 anos de serviço de enfermagem. Eu salvei vidas, ajudei famílias em suas horas mais escuras, construí relacionamentos baseados em confiança e cuidado genuíno. Quando chegou a hora de usar essa influência para proteger minha neta, descobri que relacionamentos construídos em salvar vidas são muito mais poderosos do que relacionamentos comprados com dinheiro. O chefe Roberto Matos me disse uma vez: Marina, você tem mais influência real nesta comunidade do que metade dos políticos e empresários. Porque sua influência é construída em décadas de ganhar confiança pessoa por pessoa, vida por vida.
Esse tipo de poder não pode ser comprado ou fabricado. 2 anos após a condenação de Dário, recebi um convite inesperado para falar em uma conferência nacional sobre violência doméstica. Os organizadores haviam ouvido sobre nosso caso e queriam que eu compartilhasse como uma família conseguiu responsabilizar um agressor poderoso. Vó, você vai aceitar? Perguntou Olivia. Só se você vier comigo. Esta é a sua história tanto quanto é minha. Ficamos no palco juntas, contando nossa história para uma plateia de centenas de defensores de vítimas, profissionais de aplicação da lei, profissionais de saúde e sobreviventes de violência doméstica. O que quero que vocês entendam, eu disse à plateia, é que agressores dependem do isolamento das vítimas. Eles dependem de vítimas não terem redes de apoio para recorrer. Eles dependem de comunidades priorizarem proteger a reputação de homens poderosos sobre proteger mulheres vulneráveis. Mas quando recusamos permitir esse isolamento, quando construímos sistemas de apoio que acreditam nas vítimas e as protegem, quando usamos qualquer influência que temos para exigir justiça, podemos mudar os resultados. Olivia falou sobre sua jornada de vítima a sobrevivente. Durante meses, Dário me fez acreditar que eu não tinha valor além do que ele me dava, que eu era uma órfã sortuda por alguém como ele se casar comigo, que eu deveria ser grata por qualquer migalha de amor ou respeito que ele escolhesse me dar. Mas minha avó me lembrou de que eu tinha valor inerente que não dependia da aprovação de Dário, que eu merecia segurança, respeito e justiça. E quando tentei minimizar o abuso, quando tentei dar desculpas para Dário, ela me forçou a enfrentar a verdade de quão perigosa minha situação havia se tornado. Se você conhece alguém em uma situação abusiva, não permita que ela minimize o perigo. Não aceite desculpas de agressores. Use qualquer influência que você tenha para garantir que ela receba proteção e justiça. Você pode salvar uma vida. Após a conferência, dezenas de pessoas se aproximaram de nós, compartilhando suas próprias histórias de sobrevivência ou perguntando conselhos sobre como apoiar vítimas. Uma mulher em particular ficou comigo. Ela era uma enfermeira como eu, e sua filha estava em um casamento abusivo com um advogado rico que a havia isolado da família. Não sei como ajudá-la, disse ela, lágrimas escorrendo pelo rosto. Ele a convenceu de que nós não a amamos, que só queremos seu dinheiro. Como posso chegar até ela? Peguei suas mãos nas minhas. Continue tentando. Continue deixando claro que você estará lá quando ela estiver pronta para sair. E use qualquer influência que você tenha como enfermeira, como membro da comunidade, para construir um sistema de apoio para quando ela precisar. Documente tudo. Construa relacionamentos com policiais, promotores, defensores de vítimas, para que quando chegar a hora você esteja pronta para lutar por ela como eu lutei por Olivia. Enquanto Olivia e eu voltávamos para a casa da conferência, refletimos sobre como nossas vidas haviam mudado desde aquela noite terrível de véspera de Natal 2 anos atrás. Vó, você já se arrepende de ter lutado tão duro? Foi muito estresse, e a família Viana tentou de tudo para prejudicar você. Olivia, a única coisa que eu me arrependeria é se eu não tivesse feito o suficiente para proteger você. Lutar por justiça para você foi a coisa mais importante que já fiz na minha vida. Mesmo mais importante do que salvar todas aquelas vidas como enfermeira? Querida, salvar sua vida e garantir sua segurança foi a culminação de tudo que aprendi em 40 anos de enfermagem. Todas aquelas emergências me treinaram para agir decisivamente em uma crise. Todos aqueles relacionamentos que construí me deram a influência necessária para desafiar uma família poderosa. Tudo me preparou para aquele momento quando você precisou de mim. Hoje, Olivia está prosperando. Ela se formou com honras em educação e agora trabalha como professora em uma escola primária. Ela é voluntária em uma organização local de defesa de violência doméstica, usando sua experiência para ajudar outras sobreviventes. Dário continua cumprindo sua sentença de 15 anos. A família Viana, embora ainda rica, perdeu muito de sua influência social. Muitas pessoas que antes eram intimidadas por sua riqueza, agora entendem que poder real vem de integridade e serviço à comunidade, não de contas bancárias. Quanto a mim, aprendi que algumas avós têm mais poder real do que todas as famílias bancárias do mundo. E esse poder, construído ao longo de décadas de salvar vidas e servir a comunidade,
não pode ser comprado, intimidado ou silenciado. Alguns homens presumem que machucar órfãos seria livre de consequências, que vítimas sem famílias poderosas seriam incapazes de lutar por justiça. Na véspera de Natal daquele ano terrível, Dário Viana cometeu esse erro fatal e descobriu que esta órfã tinha uma avó preparada para ir à guerra, uma guerra que ele nunca poderia vencer. Essa narrativa termina aqui, mas quero muito ouvir você. Escreva nos comentários o que achou, o que faria diferente, de onde me acompanha e qual nota essa história merece. E claro, se inscreva no canal para acompanhar as próximas.